A apresentação do ministro foi uma apresentação compreensível, nos deu uma ideia global, que era o que queríamos, bastante genérica, e eu senti um pouco preocupante, me pareceu assim um pouco irreal, um sonho de verão, a partir dos dados, né? Primeiro, porque no primeiro bimestre o superávit foi o pior, né, que nós tivemos em 6 anos. Depois, nós temos também que ter cumprir uma meta de 1,2 do PIB. Né? Nós estamos muito longe disso, principalmente porque só 5,6 da meta nós conseguimos até agora, e já passou bastante tempo, e nós não conseguimos progredir. E as mudanças que foram trazidas como sugestão são mudanças que têm sentido muita resistência da sociedade em geral, da base do governo e do próprio Congresso. E, em parte porque são equivocadas do jeito que foram concebidas, mas parte pela forma que foram trazidas aqui e pela maneira como foram explicadas aos próprios congressistas, ou diria melhor, que não foram explicadas e que nós todos recebemos assim, caindo do céu, e com muita estupefação. Agora, a outra coisa que também me chamou a atenção, Vossa Excelência fala dos investimentos, mas não respondeu, como o ministro Barbosa, quando esteve aqui, de onde virão os recursos para os investimentos? Porque eu só estou vendo que a situação econômica não traz nenhuma melhora, nenhuma expectativa, e o tempo está passando, como Vossa Excelência diz, mas o investimento precisa de recursos. Eu não sei de onde virão esses recursos, que investimentos serão os prioritários na lista que Vossa Excelência colocou. E depois, gostaria também de voltar ao tema do indexador, né? O indexador, ele, no primeiro momento, quando foi feito a lei da responsabilidade fiscal, uma lei que realmente os estados, municípios estavam muito endividados, continuavam a se endividar, é uma lei que pode ter sido muito válida naquele momento. Depois, a lei foi ficando muito complicada para os estados e municípios poderem ter qualquer possibilidade de investir na cidade, cada vez mais difícil. Estados um pouco menos, apesar que Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Alagoas tiveram dificuldades grandes. Mas 2 cidades, o Rio de Janeiro e Vossa Excelência esteve lá, trabalhando e vendo seus números, mas São Paulo, principalmente, eu quero lhe dar um testemunho como ex-prefeita da cidade, quando a dívida foi de 6 para 9, os juros da dívida. Por quê? Porque São Paulo foi a única cidade do Brasil, por ser São Paulo, que foi premiada, em vez de ter um juro de 4, foi um juro de 6, com uma negociação com o prefeito, na época, muito fragilizado, que era o Pita, no governo Fernando Henrique, que negociou uma dívida que, se não fosse pago o principal da dívida em 2 anos, a dívida subiria de 6 para 9, os juros subiriam de 6 para 9, retroativos. Isso deixou a cidade com uma capacidade de investimento muito aquém do que a cidade necessita. A cidade hoje padece de carência em transporte, em hospital e recurso para milhões de brasileiros que ajudam e muito a construir esse Brasil. Então, quando se fala que nós vamos postergar essa lei que foi votada pela presidenta Dilma, que foi sancionada pela presidenta Dilma, e agora se descobre momentaneamente que não tem o dinheiro para se colocar esse recurso, eu acredito que realmente é um recurso que pode até fazer falta, mas é um recurso que está fazendo muitíssima falta para uma cidade do porte da cidade de São Paulo, e o que a cidade contribui para o país. E eu tenho uma questão também em relação a isso, que agora veio essa nova ideia que Vossa Excelência colocou de pagar o juro pleno e, quando chegar fevereiro, faz um retroativo. Mas eu pergunto, aí vai ser retroativo de 2013, 2014, 2015. Como vai ser esse retroativo se for conseguido isso, que eu acho difícil, porque pelo termômetro que nós vimos aqui, as pessoas querem votar hoje. Mas se for conseguido esse acordo, como será para receber esse recurso
depois, porque Vossa Excelência falou uma frase muito perigosa que me acendeu a luz vermelha de imediato. Se der tudo certo, pagamos em fevereiro. Como assim? Já não está dando certo há um tempão? E se não der certo em fevereiro, o que farão essas cidades? Né? Fora que agora nós temos precatórios a serem pagos. Já imaginou a asfixia de uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro? Com precatório e juros nesse porte? E a cidade de São Paulo, eu repito, é a mais penalizada. Então, eu gostaria de saber que solução o senhor está pensando em dar para essa questão que foi feita um conchavo, que não se foi discutido ainda e que acredito que será muito séria para a cidade. A outra questão é sobre a crise na Receita com o escândalo das fraudes bilionárias. Vossa Excelência respondeu já um pouco, já encaminhou um pouco, mas eu me pergunto como é que fica o... Quer dizer, não tinha controle interno, parece, né? Uma pergunta, porque é esquisitíssimo. Quer dizer, a própria Receita não tem um controle interno. E qual é a proposta que o senhor vai colocar, doutor Barreto? E aí? Mas isso me parece meio tirado da cartola. É muito pouco para 19 bilhões, como resposta de 19 bilhões. Essa é a questão. São as minhas perguntas, presidente.